Olá, galerinha do nono ano, aqui quem fala é Tchelaine e hoje a gente vai estudar a divisão de radicais. Vamos lá para a definição. Para dividir radicais de mesmo índice, mantemos o índice e dividimos os radicandos, simplificando sempre que possível o resultado obtido. Então, a gente viu que através das propriedades existia uma que determinava a divisão de radicais. E que para a divisão de radicais acontecer, era necessário que os radicais tivessem o mesmo índice. Nesse caso, olha só, mesmo índice, mesmo índice. Quando os radicais tiverem o mesmo índice, eu posso determinar o quociente de radicais em um quociente de radicandos e efetuar a divisão. Como assim, Tchelaine? Eu tenho aqui um quociente de radicais. Esse quociente de radicais pode ser expresso por um quociente de radicandos, contanto que eu conserve, o mesmo índice. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 20 dividido por 10. Quanto é 20 dividido por 10? Dá 2. Então, eu vou ter como solução a raiz cúbica de 2, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui raiz quadrada de 28 e raiz quadrada de 7. Os índices são iguais. Se os índices são iguais, eu posso representar aqui como um quociente de radicandos. Então, eu tenho raiz quadrada de 28 dividido por 7. Que 28 dividido por 7 vai dar raiz quadrada de 4. E que a raiz quadrada de 4 tem como solução 2. Ok? A letra C já é um exemplo diferenciado, porque na letra C aparece um coeficiente numérico externo, seguido de um radical. Quando isso acontece, é interessante que a gente coloque esse quociente na forma de uma fração para que vocês possam compreender melhor, tá? A visualização vai ficar melhor. Vai ficar da seguinte forma: 30 sobre 5... Como eles possuem o mesmo índice, que multiplica, olha só, posso colocar aí um só radical. 15 sobre 3. Porque toda fração é uma divisão. Então, eu posso expressar esse quociente como uma divisão. Então, nesses casos que aparece um coeficiente numérico externo, eu tenho que efetuar a divisão do coeficiente pela divisão do coeficiente. Divisão do radicando pela divisão do outro radicando. Isso quando os radicais possuírem o mesmo índice. Efetua a divisão. 30 dividido por 5 vai dar 6. Raiz de 15 dividido por 3, 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. Raiz de 5. Tudo bem aqui? Então, a resposta é 6, raiz de 5. Já esse outro exemplo, eu tenho aqui uma subtração de radicais e um quociente do resultado dessa subtração. Mas a gente aprendeu que a adição e a subtração, ela só acontece se os radicais forem semelhantes. Nesse caso, os radicais não são semelhantes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dividir cada termo dessa diferença pelo número que está sendo determinada a divisão, que é 5 raiz de 2. Então, para que vocês entendam, eu vou escrever no formato de fração. Mais com mais dá mais. 12 sobre 5... que multiplica raiz de, por possuir o mesmo índice, eu posso colocar num só radical, de 6 sobre 2. Menos com mais dá o quê? Menos 2 sobre 5, que multiplica, olha só, possui o mesmo índice, posso colocar em um só radical, 3 sobre 2. Aqui eu efetuo as divisões. 12 não dá para dividir exatamente por 5. Daria um número decimal. Mas eu posso deixar na forma de fração? Posso. Vai ficar 12 sobre 5, que multiplica raiz de 6 dividido por 2 dá 3. Então, que multiplica a raiz de 3. Menos. 2 não dá para dividir exatamente por 5. Poderia colocar na forma decimal? Poderia, mas eu poderia deixar no formato de fração também. 2 sobre 5. Raiz de 3 dividido por 2 também não é exato. Posso deixar expresso na forma de um radical. Daria para subtrair agora? Não. Mesmo que os quocientes sejam iguais, ou que os
denominadores sejam iguais, eu não tenho como operar, porque os radicandos não são semelhantes, certo? Acabaria aqui a solução. Vamos lá. Tia, você deu até o momento os exemplos cujos índices são iguais. E quando os índices são diferentes, a gente vai ter que fazer, ó, a equivalência desses radicais com o mesmo índice. A gente vai lembrar da propriedade. Então, se o índice aqui é 2, fica subentendido, e o índice é 3, não daria para eu operar. Então, eu vou calcular o MMC de 2 e 3. E o MMC de 2 e 3 é 6. Colocar 2 e 3. E o MMC de 2 e 3 é 6. Então, 6 passa a ser o novo índice. E aqui a gente vai fazer a conversão para manter a equivalência. De 6 para 3, ampliou. Significa que eu multipliquei por 3. Então, o expoente aqui, que era 1, ele também vai ser ampliado 3 vezes, porque o radicando ele vai permanecer. Então, de 1 multiplicado por 3, porque ampliou 3 vezes, vai dar expoente aqui 3. Olha só. De índice 3, passou a ser índice 6. Ampliou 2 vezes, porque 3 vezes 2, 6. Então, aqui, o expoente era 1, ele vai ampliar na mesma proporção que o índice foi ampliado. Se o índice ampliou 2 vezes, o expoente vai ser ampliado também 2 vezes. E o radicando permanece o mesmo. Se era 2, permanece 2. E o expoente passa a ser 1 vezes 2, 2. Tá? Convertendo essa sentença, eu tenho raiz sexta de 2 ao cubo. Quem é 2 ao cubo, tia Elaine? 2 ao cubo é 8. Dividido por raiz sexta de 2 ao quadrado. Quem é, tia Elaine? 4. Agora que eles possuem o mesmo índice, eu posso efetuar o quociente. Conserva o índice e efetua a divisão entre os radicandos. 8 dividido por 4 dá 2. Resposta final, raiz sexta de 2. Agora é com vocês. Vocês vão abrir o livro na página 33, fazer as questões 67, 68 e 69, tá? Bons estudos, fiquem em casa, um beijinho pra vocês e até a próxima.